de diferença de educação. Ah. Eu tive uma fase da minha vida que eu estudei fora. Aonde você foi? Calma, vamos chegar lá. Nome tido. Entrei dentro de um ônibus coletivo. Certo. Ok? Entrei, nossa, não tinha lugar para sentar. Mas a gente veio do Brasil, né? Sim, Eu era o único Nós em pé. somos brasileiros. Eu era o único em pé. Olha que luxo. O único? O único em pé. Eu fiquei lá, né? Grudei no puta que De pariu. repente como lá o isso povo já tá diz. errado, né? Pera. O motorista pegou e parou o ônibus. Parou. Ninguém falou nada. E eu falei, pronto, vou ser preso. Eu falei, apertei alguma coisa. Sou latino. Latino. Pobre, cheio de verme na barriga, num país europeu, frio, de gente branca bonita, rica, eu pobre, bolsista da universidade, cota, inclusão, eu era a inclusão, né? Você era muito pobre, hein? Muito paupérrimo, vivia de bolsa, família. Então o que acontece? Parou. E eu fiquei ali, ninguém falou nada. Eu também perguntei, falei, né? Porque você quer passar de inteligente em algum lugar, você não abre a boca. Mantenha-se quieto. Fingindo que tava entendendo, mas assim, falei, onde está meu documento? Será que tá aqui meu documento? Se a Scotland Yard vier aqui, eu apresento. Falei, será que eu trouxe assim a carteirinha da faculdade? Falei que eu sou pobre, brasileiro, mas estudante, que já ajuda um pouquinho, né? Já dá um charme. É assim, é pobrinho, mas pensa. Aí... De repente, passado alguns seculares segundos que eu estava ali tentando imaginar o que estava acontecendo, entrou uma pessoa de uniforme daquela companhia e falou assim para mim, excuse me, para mim. Falei, a polícia vem vindo aí, já imaginei a sirene, cadeia. Falei, esses castelos desgraçados devem ter um calabouço, eu vou morrer lá, coisa de filme. Pediu perdão para mim, pobre brasileiro bolsista, que eu estava em pé naquele ônibus, certo? Se eu não me importava de descer e entrar no ônibus atrás. Puta que pariu. E aí a gente entende o que é direito humano, o que é política pública e o que é consciência social. Descemos eu e algumas outras pessoas, que ela falou lá para quem quisesse, sentamos no outro e seguimos para a universidade. Eu fiquei uns 3 dias em êxtase, emocionado, pensando assim, que país é esse? Nossa, que doido. Certo? A diferença. Uma outra coisa, eu cheguei nesse país num domingo, né? Porque eu fui ficar numa casa de família, porque eu sou pobre. Tinha alguns colegas meus de pós-graduação que tinham recursos, locaram um apartamento. Sim. Né? Mas eu fiquei numa casa de família. Aí eu dizia assim, é que eu gosto do contar. Eu quero conhecer a cultura. Porque é duro a gente assumir é pobre. Eu era cota, entendeu? Mas eles faziam questão de dizer isso pra mim, que eu era cota. Né? Sim, as atitudes mostravam isso. Dá para perceber. Você já vai com uma cobrança muito maior. Isso. Né? Eu já tive situações, por exemplo, de uma belga me perguntar, no seu país tem carro? Numa dessas que a gente toma café, nas casas de café e tal. Você não mandou um foco para ela? Tem. Eu disse, não. A gente anda de carroça, só que quando chega um turista, a gente trata bem. Aí ela caiu fora, entendeu? Então, né, você tinha que dar umas... Tramontina! Te perguntavam, né? Como que você estudou? Sim. Ah, você deve ser muito rico. Onde você compra suas roupas nos Estados Unidos? Entendeu? Porque lá fora existe uma visão que isso aqui é a Amazônia. Verdade. Que a capital é o Rio de Janeiro, senão essa é Buenos galera, Aires. Essa galera, tipo, de repente, na Espanha, nos jogos de futebol, essa galera jogando banana, o que é isso? Isso diz muito essa ideia que você falou. Isso diz muito do que pensam sobre nós. Exato. Tá? Hoje mudou um pouquinho, mas ainda tem essa visão colonialista. Como a gente tem uma visão da África pobre. Verdade. Né, miserável né? A gente só pega essas questões. Como a gente ressalta na nossa cultura, né?
na nossa mídia a nossa pobreza. Verdade. Né? A gente mostra a favela, a gente mostra a prostituição, a gente mostra a mulher brasileira como objeto sexual e não o seu potencial intelectual enquanto pessoa, enquanto batalhadora, enquanto pessoa que cuida dos filhos, que toma conta dos filhos sozinho, que é agredida, né? Nós temos essa questão muito... E N questões que mostram o quanto a gente é desvalorizado. Por exemplo, quando eu fiz a minha primeira avaliação, eu fui muito bem, porque eu estudava. Né? Sim. E aí um professor, já um senhor, né, inglês, disse assim, menino, meus parabéns. Apesar de você vir do Brasil, você saiu muito bem. Pariu, falou certo? Maneira. Então, por quê? Quem é o aborígene? E a coisa mais engraçada que eu não tinha entendido, né? Porque a gente não conhece, eu nunca tinha ido, foi minha primeira experiência. Sim. Foi quando eu chego na casa que eu ia me hospedar, viver ali por 2 anos, que era a casa de uma juíza aposentada, eu vivia Hélio Neto. A nacionalidade dessa família? Escócia. Escócia. Então, o que acontece? Essa senhora me olhou dos pés à cabeça, e como a gente vai sair do Brasil, a Universidade de São Paulo ela faz todo um treinamento e prepara a gente para a cultura daquele país. Porque sabe que a gente... Para tentar pelo menos compreender o que vai começar a acontecer. Eu nunca tinha entrado num avião na minha vida. Então tem muitas coisas. Que ano isso? Isso em 98. 98. Tá? Não tinha internet, não tinha gente não tinha Google. Informação zero. Livro, manual, guia, tá? Mas tinha esse respaldo das embaixadas, de ajudar e tal. Então, mas você também estava num lugar que, de repente, agregava muita informação. Sim, né? sim. De uma certa maneira. E aí, o que acontece? Quando eu cheguei, ela olhou de cima e embaixo, mas disseram assim, esse povo onde vocês... Eles são muito sistemáticos. Né? Eles são, assim, considerados frios para a nossa padrão, que a gente dá risada, grita. Pode pegar. A gente herdou isso muito da cultura italiana, de falar alto, de gritar, de gesticular, e eu tô morrendo de medo de quebrar esse microfone aqui. Eu também sou assim. Então, o que acontece? Tô me controlando. Mas até o fim eu quebro. Então, o que acontece? Ela me olhou e eu pensei, é o jeito dele. É o jeito. Mas depois de passado um tempo, né, que a gente vai ficando mais íntimo e tal, ela relatou pra mim que ela achava que eu não ia chegar lá vestido. Que doido. Que eu ia chegar lá com um uniforme igual o Tarzan. Aí eu falei pra ela, você tá louca? Eu tenho espelho em casa, como é que eu vou pôr uma tanga? Mais fácil é o lutador de sumô, né? A gente tem noção do ridículo, graças a Deus. A gente tenta, pelo menos. Falei, nem que eu fosse que alugar uma roupa, eu chegava de roupa. E ela achou que eu seria, né, assim, ela tinha umas dúvidas, assim, se a gente morava em residência de alvenaria, se tinha água encanada, porque aí eu fui entender que quando o turista europeu vem para o Brasil, eles recebem uma lista. Por exemplo, não beba água no Brasil em hipótese alguma. Porque o saneamento básico aqui é péssimo. Né? Nós temos água tratada? Temos. Mas é igual nos Estados Unidos que você pode abrir uma torneira e beber em qualquer lugar, que eles têm orgulho disso? Não. Né? A água é tratada, mas e o acesso até a sua casa, que é antigo, não tem renovação? Que são características desse não entendimento, por exemplo, de cultura, de conhecimento que a população... Aí nós vamos voltar na política de educação. Exato. Tá? Perguntei uma vez para um professor de geografia. Professor, o que é ano bissexto? Você sabe o que é um ano bissexto, não sabe? Por favor. É o ano que tem um dia a mais. Sim. Né? Então, dá um dia mais pro coitadinho do que tem menos. É quase um ano social. Quem tem menos aí? Fevereiro, dá um dia para ele. O pobre do fevereiro. Bom, e aí eu falei, professor, isso eu sei. Eu quero saber por que chama bissexto. Porque não é ano com 20, fevereiro com um dia a mais. Por que não é ano maior? É ano bissexto. Aí, põe a mão aonde? Põe a mão aqui, virou. Aí aquela história assim, né? Por que você quer saber isso? Vai mudar a sua vida aonde? Eu falei, não, eu quero saber, porque eu quero entender o que é bissexto. O que desgraça é essa de bissexto? Por que puseram esse nome? Deve ter um fundamento, uai. Por que você chama Rael? Porque a mãe escolheu, porque ela gostava desse... Tudo tem um porquê. Tudo tem um charme.
E o bissexto que ninguém me explica. Bom. Virou aquele fuá, porque aí os outros querem saber também, e não sei o quê, e o professor estressou e mudou de assunto. Nossa, criou esse pânico! E eu fiquei com aquela bola aqui dentro. E o bissexto? E o bissexto, e eu não achava lugar nenhum. Biblioteca Barça, não tinha, porque era o único acesso que a gente tinha. Biblioteca, como fala? Enciclopédia Barça, britânica. Gente, não tinha Google pra pôr lá bissexto. Puta que pariu. Hoje tá muito mais fácil. Você realmente, tipo, tinha um problema sério pra resolver. Aí fiquei com aquilo. Tu louca a informação. Aí, passado muito tempo, eu tomava ônibus, né? Porque sempre morava nas periferias, aquelas tardes de circular. Eu era muito pobre. Para, sou até hoje, Deus, não precisa humilhar. Aí o que acontece? Eu continuo pobre. Certo? Eu devia ter feito, sei lá, medicina, né? Essas coisas, mas não quis. Quis pensar e cuidar de pobre. Pronto. Além de pobre, cuida do pobre, então a pobreza tá no DNA. O que você foi fazer? Aí deixa ser feliz. Aí, o que acontece? Um dia andando com o meu circular, que vai e volta circular, então eu já conheci o cobrador, que era a Luísa, os motoristas, os Vai que eu não tenho um troco um dia pra ir. Amizades. É isso. E tinha um senhor que era um advogado, tá? Que sempre ia lá de terninho, fazia um expediente na OAB no centro de Ribeirão e tomava esse ônibus, morava no Jardim Campos Elíseos. Eu morava mais pra frente, no Jardim Independência. Aí eu dizia assim, eu moro no Independence Garden. Olha que fino. Quase, que luxo. Quase do lado do aeroporto, era isso aí. Então, o que acontece? Tomava esse ônibus e esse senhor, muito culto. Então, às vezes, você sentava perto, batia um papo. Dizia, você estuda onde? O que você quer ser? E ele contava as histórias, que onde era advogado, contava as histórias de Ribeirão, quando ele era criança. Já era bem idoso. E um dia, a gente batendo um papo, né? Não sei o que, de superstição. É que nem a história do ano bissexto. Bissexto? A bola. O senhor sabe por que... Você plantou mesmo essa... Ficou lá rodando no meu cérebro. Por que chama bissexto? O advogado. Não foi professor, um advogado, como dizia meu avô. Disse assim, bissexto é porque os dias da semana em latim não era segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, que nem nós chamamos, né? Era sexto um não sei o quê, dia um não sei o quê. E toda vez, né, que acrescentava um mês em fevereiro, acrescentava um dia na semana. Então, aquele sexto dia passava a ter 2. Por isso, bissexto. Eu falei, mas é isso? Eu achei que devia ser uma divindade por conta disso. É o nome do dia da semana. Deus vai explicar isso. Repete um dia na semana, por isso que é bissexto. E ninguém soube me explicar essa merda, porque eu tô decepcionado. Eu achei que era uma coisa da divindade, que ia sair o Thor. Aí, Israel, precisou um advogado que tinha cultura. E aí eu vou chegar na cultura, que é a sua área. Sim. Entendeu? Para poder matar a minha bola. Né? Tem uma explicação um pouco mais técnica, mas só para vocês entenderem. Não, sim, é um nome. ótima. Não precisa de mais técnica, é isso que você tá me falando, tá lindo. É o nome do dia da semana do demônio daquela gente. Sim. Ok?